Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E com você, tá melhor? Graças a Deus. Tô bem, sim. Aquele dia eu tava com muita dor de cabeça, eu não ia conseguir me concentrar direito na aula. Aí eu preferi não dar aula, porque senão ia ficar complicado pra mim. E o Jackson, boladão ali na foto? Boa noite, professora. Boa noite, querido. Vou esperar só mais 2 minutinhos para ver se a galera entra, senão vou começar, tá, gente? A explicação e depois a gente vai fazer a correção do exercício, visto que agora a gente tem a liberdade de só fazer a explicação no Zoom. Eu até acho melhor, porque quase ninguém assiste a aula antes mesmo, então é melhor fazer a explicação e depois fazer a correção, tá? Se houver necessidade, como o nosso conteúdo é bem curtinho, aí eu faço um outro link rapidinho para vocês entrarem para a gente terminar a correção, ok? Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, estamos juntos. O nosso edital ele está quase fechado, basicamente, da ESA, no caso, né? Ok, pessoal, então vou começar aí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver direitinho aí a tela? Sim. Tudo ok? Olha só, enquanto eu estiver passando, antes de entrar no exercício, eu vou sumir, eu vou só deixar a tela aparecer mesmo, tá? Porque o modo de compartilhamento tá dando problema, tá dando erro. Mas aí, conforme for, me avisem se está travando, se não, ok? Combinado? Ok. Ok, pessoal. Então, dando a introdução ao conteúdo, a gente vai ver as positions of the adjectives, que na verdade são as posições dos adjetivos, né? Sobre adjetivo, a gente trabalhou a questão da comparação, né? A questão do superlativo, enfim, que são questões que mais caem, ok? Então, teoricamente, hoje a gente vai ver a posição dos adjetivos na oração. Isso é de extrema importância também para vocês, porque muitas pessoas têm dificuldade, né, em saber como que funciona essa questão da ordem dos adjetivos quando aparece mais de um, né, numa sentença. E como a gente vai trabalhar sempre a sentença afirmativa, negativa e interrogativa, capaz de cair, né, voltados mais para essa ideia de ordem. Então, no sentido geral, os adjetivos, né, em inglês, eles normalmente vêm à frente do substantivo, quando eu tenho apenas um. Então, por exemplo, se eu for falar casa azul, eu vou falar a blue house. Se eu for falar, enfim, parede vermelha, red wall, e assim vai. Geralmente, quando eu insiro, né, o noun, que é o substantivo, como vocês estão vendo nessa tabelinha aqui, ó,
é o último em ordem, ou seja, table, car and bull, seria o búfalo, tá? Geralmente, antes deles, quando eu vou colocar um adjetivo, quando eu tenho apenas um, antes desse adjetivo eu coloco os artigos a or an, que nós já vimos, já estudamos a comparação de a, an e the, né? Nós fizemos isso logo no início mesmo do nosso estudo, né? Do edital, né? Visto que a gente segue o edital. E eu expliquei a diferença de um e outro. Só vou passar uma explicaçãozinha rapidinho para vocês entenderem. Então, a, eu sempre coloco à frente de palavras com som de consoante. E an, sempre à frente de palavras com som de vogal. Então, an old, a big, a fat e assim vai, ok? E tem outras ideias, né, que foram explicadas quando eu fiz a comparação dos artigos definidos com os artigos indefinidos, ok? Então, normalmente, quando eu vou falar uma casa azul, a blue house, ok? Uma maçã verde, a green apple. Então, eu vou sempre observar quem vem, né? Se é o som de consoante vogal para colocar esse artigo indefinido à frente. Ok, isso quando eu tenho apenas um adjetivo, né? Então, ele sempre fica à frente do noun. Quando eu tenho mais de um, eu vou seguir essa ordem da tabela aqui. Todo mundo está conseguindo ver a tabela? Sim ou não, galera? Professor, Faz. eu Sim, pedi sim. para você aceitar para entrar na sala de aula. Ah, sim, perdão. Vou aceitar aqui. Ah, mas a Ana eu já tinha aceitado, mas ela... Ok. Até então, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não, pessoal? Não. Por enquanto não, professor. Tá bom, então aí no caso eu tenho, né, a diferença entre tamanho, forma, idade, cor, origem e material. Antes do substantivo, do noun, eu tenho que colocar, né, antes deles, justamente essa ordem. Prestem atenção no que eu vou falar. Ah, professora, mas se eu não tiver um deles? Lógico, pessoal, que eu vou eliminando. Se eu só tiver Germany car, eu não vou colocar, né, os demais. Vai ser a origem e o substantivo, então vai ser um apenas. Se eu tiver apenas uma cor e a origem, tiver Red Germany Car, vai seguir essa ordem. Cor primeiro, origem depois substantivo. Ou seja, eu vou eliminando, né, essas fasezinhas para que eu consiga chegar até o substantivo que é o noun, ou seja, o próprio substantivo. Alright? Então, beleza, eu tenho uma oração que tem todos esses adjetivos. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que analisar qual é o tipo de característica, perfeito? Então, se essa característica estiver se referindo a um tamanho, ela vai vir primeiro. Se essa característica estiver se referindo a uma forma, ela vai vir logo após o tamanho. Se essa característica estiver se referindo à idade, né, não necessariamente colocar um número, e sim dizer se é velho, novo, né, vai vir depois de forma. Se essa característica estiver se referindo à cor, ela vai vir depois de idade. Se essa característica estiver se referindo à origem, ou seja, de onde vem a origem desse substantivo, ela vai vir depois de cor. E se essa característica estiver se referindo ao material, eu coloco ela após a origem, beleza? Então, eu tenho tamanho, forma, idade, cor, origem, material e substantivo, ok? Por exemplo, aí eu tenho a Big Oval Wooden Table. Eu tenho aí um exemplo de um formato de mesa, que começa do tamanho, que mostra que é grande, depois vai para o formato, que mostra que é oval, para depois mostrar o material, que é de madeira, e assim dizer que é uma mesa, ou seja, é um substantivo. Alright? Vocês observaram que eu não coloquei idade, cor e origem, não é uma obrigação isso aparecer, né? Na prova de vocês não vai ter todos eles. Mas sim, como eu falei anteriormente, vocês vão eliminando de acordo com a ordem que aí está. Alguém tem alguma pergunta até então? Esse conteúdo, ele é fácil, pessoal, mas às vezes ele complica um pouquinho porque são muitos nomes. Ah, professora, como é que eu vou fazer? Entendendo e, infelizmente, decorando. Tem coisas que não tem muito para onde fugir, tá bom? Eu decorei essa ordem de tamanho, forma, idade, cor, origem, material. Ótimo. Quem falou agora? Ana Júlia? Sim. Ah, show Eu de bola. gravei,
Eu fiz em uma palavra, tá, foi e com. Aí tamanho, forma. Ótimo, maravilhosa. Depois você passa esse bizu aí, que as pessoas gostam. Tá bom. Ok? Então tá ótimo, pessoal. Até aí, ok, né? Então, para a gente passar para o próximo passo. O comum é vir o adjetivo, depois o substantivo. Depois, né, o mais comum é seguir essa ordem antes do substantivo. Perfeito? Sim ou não, pessoal? Preciso do ok de vocês. Vocês ficam nesse mudo aí, danado, e não falam comigo. Então, aí eu tenho observações, né? Geralmente... Professora, Oi, querido, pode falar. queria interromper aqui rapidinho, porque eu não sei se é só no meu, que a imagem tá meio embaçada. A imagem de Resolução. vocês O meu também também. ficou. Ih, irmão, o meu também tá, o meu também tá. O meu Talvez tá, mas seja... dá pra Não entender. falar não, porque eu fiquei com vergonha. Aí, vê se Não, vocês também pode estão falar. pensando a mesma coisa. Mas no canto Ah. aqui da tela, não tem O meu tá com um negócio aqui no canto da tela, preto, estranho. Não sei se é meu Qual celular. canto? É só você Canto direito. dar zoom assim, ó, fica Aí, melhor a imagem. Saiu. Gente, olha só, preste atenção. É exatamente isso, eu não sei quem falou, acho que foi a Ana Júlia de novo. O Ah lá, Zoom... aparece, ó. Eu vou mandar print lá no grupo, calma aí. Tá, mas preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção aqui. Não, beleza. É só vocês darem um zoom, ou seja, abrirem a imagem. Não tem muito mistério. Abrir um pouco a imagem, deu zoom, melhorou. Fica um pouco embaçado pelo fato de estar no Word, não ser um PowerPoint, não ser uma apresentação. Uhum. A apresentação geralmente fica melhor, né? Mas quando é o PowerPoint, quando é o Word, aí fica um pouquinho mais embaçado. Tenta dar o zoom na imagem. Vê se melhora. Mas deu para entender o que eu falei? Sim, sim. Esse material vocês já têm. Seria bom também se vocês tivessem impresso, mas não é uma obrigação, ou tivessem colocado em uma outra mídia para vocês acompanharem melhor, né? Que a aula pelo Zoom realmente... Professora, sabe o que é o mais engraçado? É que o meu zoom não fica. Pois é. Talvez seja porque eu mexo na tela e sai, não sei. Mas enfim, aí eu tenho essa parte de baixo. Geralmente não são usados mais de 3 adjetivos antes de um substantivo. Então foi o que eu falei, né, pessoal? Geralmente, né, imagina só, um substantivo com mais de 3 adjetivos. Ia ficar cansativa a frase, né? Geralmente, quando a gente usa mais de 3, eu venho separando por vírgulas, né? Ou seja, já vai dando mais uma respiração. Senão fica uma coisa muito longa e realmente imprópria, né? Então, normalmente, eu tenho, numa sentença, apenas 3 adjetivos antes desse substantivo. Então, geralmente fica an old red Germany car. Então, eu falei a idade, falei a cor, a origem e o substantivo. Ou seja, seguiu o que eu acabei de explicar. A idade vem antes da cor, né? E a cor vem antes da origem. Para depois eu colocar o substantivo. Ok? Beleza. Então, aí eu tenho. Geralmente usa-se vírgula entre os adjetivos que estão posicionados antes de um substantivo. Como eu acabei de falar para vocês, quando a sequência for mais longa, mais de 3 adjetivos numa oração, né? Geralmente a gente coloca vírgulas para justamente a gente conseguir fazer a respiração. Então, quando eu falo a lovely, long, cool, refreshing drink, eu estou usando 4 adjetivos de características diferentes, né? Sendo eles, né, da classificação acima, porém eu vou preferir usá-los entre vírgula para ficar mais organizado. Perfeito, pessoal? Isso é uma regra. Depois de um verbo, os adjetivos são ligados da seguinte forma. Então, eu tenho algumas regrinhas, né, para que quando, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, geralmente os adjetivos vêm à frente dos substantivos, perfeito? Mas quando esses adjetivos vêm após um verbo, eles também seguem uma outra regra. Por exemplo, he is tired and hungry. Por exemplo, ele está cansado e faminto. Então, eu tenho 2 características. Uma sendo tired e outra sendo hungry, ok? Filho, espera só um pouquinho, pessoal, rapidinho. Filho, faz favor para mim, vem cá rapidinho. Pega ali. Dá lá pra Tailene pra mim, por favor. Ela tá no portão. Aí, pessoal, desculpa falar, porque a menina tá me ligando aqui, tadinha. E ela tá no meu portão me esperando. Enfim. Então, aí eu tenho he is, que é o verbo, teoricamente o verbo to be, is.
tired, que é uma característica do sujeito, sendo isso um predicativo do sujeito, and hungry. Eu tenho duas características. Pessoal, eu não coloquei à frente do substantivo porque não tem uma lógica. E eu criei o quê? Esse is, ele é basicamente um verbo de ligação, né? Ou seja, ele vai ligar a característica do sujeito, que se chama predicativo do sujeito, ao próprio sujeito, ok? Então, quando eu digo he's tired and hungry, eu tenho dois adjetivos após o verbo e eles seguem-se dessa forma. Da mesma forma que eu tenho she is tall and blonde. Mesma ideia do que eu expliquei acima. Alguém tem alguma pergunta até então? Ok. Não. Quando houver 3 ou mais adjetivos, da mesma forma, como eu expliquei para vocês, né? Após o verbo, eu vou colocar o primeiro adjetivo seguido do segundo por vírgula e o último será acompanhado da partícula and. Então, eu tenho and he is tired, hungry and sad. Nesse caso, eu tenho, né, uma conjunçãozinha de adição, e. E antes disso, os 2 primeiros adjetivos serão separados através de vírgula. Não tem nenhum mistério. A mesma explicação do número 1 é a do número 2. Então, eu tenho tired, hungry and sad, que são características do sujeito, ou seja, he. Perfeito? Todo mundo entendeu até então? Beleza. Então, aqui também é super importante. Depois de um adjetivo, o verbo é usado no infinitivo. Então, beleza. Lá eu estava falando sobre após ao verbo, né? Quando eu tenho um adjetivo ou quando eu tenho mais de um adjetivo, sendo de 2 a 3, expliquei para vocês. Agora eu vou falar sobre depois de um adjetivo. O que acontece com esse verbo? Eu inverti. Ao invés do adjetivo vir depois do verbo, ele vai vir antes do mesmo. Então, está escrito It is difficult to play this game. Então, difficult é o meu adjetivo. Obrigatoriamente, o meu verbo virá no modo infinitivo, ou seja, teoricamente sem conjugação, ok? Eu vou ter que colocar a preposição to no meio para intermediar o adjetivo e o próprio verbo, right? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok. It is difficult to play this game or this homework is easy to do. Então, easy também é um adjetivo, uma característica. Vou separar do verbo através da preposição to, né? Porque é uma regra. Adjetivo, quando vem o verbo após, eu sou obrigada a colocá-lo no infinitivo. Como eu coloco um verbo no infinitivo em inglês? Adicionando a preposição to à frente dele. To play, to do, to wear, to love, to like e assim vai. Beleza, pessoal? Acabei de explicar essa fase dos verbos. Alguém tem alguma dúvida? Ok. Substantivos com a função de adjetivo. Gente, em inglês, eu já falei isso para vocês. É super interessante a gente se abrir as regras. Por quê? Porque a gente sempre coloca assim, na cabeça. Ah, o ing, ele é para adicionar no verbo e eu já sei que é um present ou um past continuous. Cuidado com esses bizus. Até que vocês pegam na internet, né? Quando vem lá o ing, já sabe que está no present continuous, né? O verbo to be está lá do lado. Justamente por isso que eu sempre explico. O present e o past continuous só existem quando eu tenho um verb to be no tempo verbal adequado. Se for verb to be no presente, eu vou colocar am, is ou are e o verbo, né, seguinte com ing. Da mesma forma que se for passado, was ou were, e assim o verbo seguinte, que é o verbo principal, será alterado pelo ing, o gerúndio, ok? Aí sim eu tenho um present continuous e um past continuous. As demais formas, onde eu coloco o ing, são regras. É o que vai acontecer agora que a gente vai ver, só para vocês não confundirem a cabeça. Então, substantivos com a função de adjetivo. Beleza. Um substantivo pode ser precedido por outro substantivo que qualifica exercendo a função de um adjetivo. Então, esse substantivo vai tornar-se adjetivo através de determinadas regras. Nesses casos, mesmo que em português, o substantivo qualificante esteja no plural, em inglês ele permanece no singular, seguindo a regra dos adjetivos que não possuem número. Vamos prestar atenção. A wooden table. Gente, wooden table, teoricamente, eu já conheço essa palavrinha wood, né? Como madeira. Madeira é um substantivo. Mas nessa frase eu consegui qualificá-la como um adjetivo.
Então, eu a coloco onde? Como eu expliquei lá no início da nossa aula, à frente do substantivo table. Então, ela passa de um, teoricamente, substantivo a ser classificada como um adjetivo. Então, ela exerce a função de um adjetivo. Da mesma forma aqui embaixo, a toolbox, uma caixa de ferramentas. Tool é ferramenta, perfeito? Então, ela é conhecida como substantivo. Mas quando ela está à frente de um outro substantivo, ela passa a exercer função de um adjetivo. Então, ela é conhecida como uma caixa de ferramentas. Perfeito? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok. Uma observação desse nunca, que é super importante, que eu expliquei para vocês também. Lá no início das nossas aulas, a diferença dos artigos definidos e indefinidos, as regras que devemos usar, porque são diversas, né? E falei hoje para vocês a questão da diferença do E e do N. E eu coloco à frente de palavras que iniciam com som de consoante e N à frente de palavras que iniciam com som de vogal. Perfeito. Quando eu tenho nunca, por que está escrito nunca? Porque está escrito a tools box. Gente, tools box, nesse caso, está se referindo ao plural. Primeiro, que quando o substantivo, geralmente, quando o substantivo exerce função de adjetivo, normalmente ele mantém-se na forma base, né? Sem plural, sem etc. Ainda mais se tiver acompanhado do artigo indefinido a or an. Então, esse a or an, ele nunca vai acompanhar um plural. Preste atenção no que eu vou falar, porque embaixo tem uma coisa que pode confundir vocês. Mas vocês vão entender o que eu estou falando. A tools box, se fosse apenas sozinho, ok. Mas, tools box não, perdão. Se fosse two boxes, aí sim, porque quem vai alterar o substantivo e não o adjetivo. Nesse caso, o adjetivo fica invariável, perfeito? E também, propositalmente, o E na frente. Então, o E exige que, teoricamente, ele fique no singular. Perfeito. Embaixo, está escrito assim, ó. A two-floor building. Um prédio de 2 andares. Prestem atenção. Ah, professora, você acabou de falar que o a or an só insere-se na frente de substantivos no singular. Perfeito. Ótimo. Então, tá certo. Ou seja, eu simplesmente não estou dizendo, teoricamente, né, aqui, sobre esse A diretamente ligado a building, que significa um prédio. To floor, teoricamente, é o adjetivo desse substantivo. Vamos lá. Building é o meu substantivo, prédio. Perfeito? Então, esse prédio está diretamente ligado ao artigo indefinido a. Então, é a building, ou seja, uma construção, um prédio. Opa, eu quero colocar um adjetivo nesse cara. O que eu vou fazer? Colocar o adjetivo à frente do substantivo. Então, floor é o quê? Chão, perfeito? Mas, em determinados contextos, entende-se como andar. Então, eu vou explicar e dizer quantos andares possui esse prédio. Então, são 2 andares. Two floors. Two floor, nesse caso. Então, o que vai acontecer? A two-floor building, né? Teoricamente, esse to, ele vai alterar o significado de floor e não de building. E, automaticamente, esse building vai estar diretamente conectado ao artigo indefinido a e diretamente conectado ao adjetivo to floor. Ficou meio embolado, mas deu para entender, pessoal? Sim ou não? Tá. Deu. De regra geral, esse to não está ligado ao a. Beleza? O A está ligado a building. Ponto. Esse to está ligado ao adjetivo floor, que nesse caso são os andares do prédio. Ok? Por mais que andar seja um substantivo, ali ele exerce função de adjetivo. Perfeito? Então, esse A não está ligado a to floor. Ele está ligado diretamente ao prédio. Alguém não entendeu? Então, por essa razão, eu não posso falar a two floors building. Primeiro, que floor, nesse caso, é um adjetivo, então ele torna-se invariável. Aqui eu poderia alterar, se fosse o caso, né, dos prédios. Aí eu poderia colocar mais de um, beleza. Mas o adjetivo nunca vai para o plural. Somente o número que vai indicar a quantidade. Então, aí eu tenho o numeral, né, e o floors, que alterou de substantivo para adjetivo, beleza? Da mesma forma aqui embaixo, ó.
A 10-page chapter. Um capítulo de 10 páginas. Nunca a 10 pages chapter. Vocês observaram desde o exemplo de a 2, e a 2-4 e a 10 page. Nesse caso, observaram que por ser um adjetivo, nenhum deles permite o plural. Por isso que está escrito nunca e ao lado, né, tá no plural. Não permite-se porque o adjetivo fica invariável. Ele justamente vai ficar dessa forma. 10 page, porque o A está relacionado a chapter, ou seja, um capítulo de 10 páginas. Mesmo que eu tenha 10 aqui, por mais que page seja considerado na classe de palavras um substantivo, nessa oração ele está exercendo função de adjetivo, juntamente com o número 10. Mas ele não vai sofrer alteração justamente pelo fato dele ser um adjetivo, nesse caso. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, pessoal? Sim ou não? Não. Agora que vem o caso do gerúndio, né? Que eu falei para vocês antes, mas é agora que vem, tá? Então, aí eu tenho, existem adjetivos formados pelo gerúndio, ing, e pelo particípio ed de um verbo. A terminação ing possui sentido ativo, indicando atributo de alguma coisa ou pessoa. E a terminação ed possui sentido passivo, e refere-se ao sentimento de alguém por alguma coisa ou pessoa. É muito fácil de diferenciar. Quando utilizar, né, teoricamente, colocar o ing para tornar esse verbo um adjetivo, ou colocar o ed, né, que faz esse verbo também tornar-se particípio. Entenda como. Por exemplo, the player's performance was fascinating. Beleza. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou atribuindo, né, ou indicando o atributo de alguma pessoa. Eu não estou falando do sentimento daquela pessoa por outra. Então, eu estou dizendo, o desempenho do jogador foi fascinante. Essa ideia do fascinante, né, teoricamente, ele traz a ideia de um adjetivo, perfeito? Por mais que aí tenha função e a gente olhe e ache que é verbo, mas não é. Ali ele traz a função de adjetivo. Coloquei o ing por justamente ele estar atribuindo ou indicando um atributo de alguma coisa ou pessoa. Já aqui, no exemplo de baixo, está escrito They were fascinated by the player's performance. Então, está escrito eles ficaram fascinados com o desempenho do jogador. Então, ele já tem um sentido passivo, ou seja, ele vai se referir ao sentimento dessa pessoa ou de alguma coisa, né? Ou de um animal, etc. Então, quando eu falo eles ficaram fascinados, teoricamente, esse fascinado, ele também funciona como adjetivo, mas é um adjetivo passivo, com sentido passivo, justamente por estar vinculado ao sentimento de alguém por alguma coisa ou pessoa. Alguém tem alguma pergunta? Então, aí eu tenho mais exemplos. I don't understand these confusing rules. Coloquei o ing, porque ele está diretamente indicando um atributo de uma pessoa ou alguma coisa. Não consigo entender estas regras confusas, que é o caso de vocês hoje, né? Com essa regra do adjetivo louca. Então, o outro, I was confused about the rules. Então, aí eu já consigo fazer o quê? Atribuir um sentimento, ou seja, eu fiquei confuso com relação às regras. Né? Então, teoricamente, eu já atribuí o quê? O sentimento de alguém a alguma pessoa, perfeito? Ou alguma coisa. He was interested to see the movie. Ele estava interessado em ver o filme. It was terrifying story. Ou seja, tem outros exemplos que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha justamente na explicação que eu dei. Pessoal, alguma pergunta sobre essa explicação? Ela foi um pouco mais longa, visto que esse tópico, por mais que seja fácil, ele tem diversas coisas, né, para se falar. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá. Não. Foi assim, ó. Não. Tipo, Não, é porque tem. são várias coisas mesmo. Mas é tranquilo. É tranquilo, cara. A questão mesmo é só vocês conseguirem entender, né? Como a Ana Júlia fez. Aí, ela deu um bizu maneiro. Depois ela bota lá no grupo ou fala. Isso. Entendeu? Ela deu um bizu maneiro. Essa parte aqui é o que mais cai. E essa parte aqui também, ó, gente. Essa parte de ING e ED cai muito.
tá? Então, é bem interessante que vocês saibam. Aí eu fiz para vocês aqui uma listinha de exercício, mais focado no que mais cai, que é essa ideia da posição dos adjetivos, tá? Dos demais, eu vou ficar devendo para vocês na próxima aula. Então, a gente vai começar a fazer a correção agora. Aí eu vou gerar um outro link e vocês já seguem já, né? Eu não vou nem dar tempo, tá? De 8h10, já vou colocar 8h10, assim que vocês entrarem, a gente continua corrigindo. Beleza? Posso começar a correção? Ok. Então, beleza, pessoal. Então, aí eu tenho choose the correct answer. Então, eu tenho que escolher a resposta correta. Óbvio. Thaís, meu Deus, quanta palavra maluca. Gente, olha só. Entendam. Já dei o bizu para vocês uma vez. Em inglês, a gente entende ou aprende vocabulário, assimilando vocabulário, de formas mais lúdicas. A gente pode vir a assistir uma série, né? Que não é o caso de vocês para pegar fluência. Mas o vocabulário, ele sempre é bem-vindo. Lendo textos, vendo, no caso, as questões antigas da prova de vocês, né? A ESA só tem uma, então a gente se baseia em questões gerais mesmo, mais básicas, e também na prova da EAR, que é bem similar, né? O nível de dificuldade, no caso da ESA. Essa é a questão. Tem algumas palavras que são um pouco difíceis, tem outras que são mais fáceis de compreender pelo contexto. Como que eu vou aprender? Estudando. Nada cai do céu, tá, amores? Só para lembrar isso. Então, aí eu tenho. Como eu tenho aí a forma dos adjetivos? Beleza, noun, que é o substantivo, já sei que vai ficar lá no último, sempre. Então, se ele for uma das opções para completar na oração, eu já sei que noun fica por último. E antes vem os adjetivos. Qual é a ordem? Tamanho, forma, idade, cor, origem, material e o substantivo por último, ok? Geralmente, quando você tem, pessoal, um adjetivo de modo geral, teoricamente, por exemplo, quando eu vou falar assim, ó, beautiful, wonderful, etc. Geralmente, esse adjetivo ele vem à frente, né, dessa ordem que eu acabei de falar. Então, beautiful, wonderful, etc. Ele vem à frente dessa ordem que eu acabei de falar, ok? Então, number 1. He was wearing a tanana shirt. Então, sei que shirt é o meu adjetivo, que está relacionado a uma camisa com manga, alright? Qual é a ordem correta que eu vou seguir? Dirty old flannel. Então, flannel também é um tipo, né, de... É o tipo é o material da própria camisa, ok? Flannel old dirty flannel. Como que vai ficar seguindo a ordem que eu passei para vocês? É a Oi? A. É porque não tem A, B, C, né? Mas a Tá. primeira. Por que é a letra A? Porque tem negócio de tamanho, Very good. idade Então, aqui e eu tenho, material. historicamente, dirty, que é basicamente a característica geral, que é o sujo, old, que vem a idade, and flannel, que é o material. Então, essa é a ordem correta. Alguma pergunta? Gente, agora que eu tô vendo que minha perna tá toda rabiscada. Misericórdia. Número 2. Pass me the tanana cups. Como é que vai ficar o número 2 aí, pessoal? B. Ok. Por que B? Big tamanho. Blue e cor. Cor. E plástico e E o material. Ok. Very good. Então vai ficar big blue plastic cups. Ok? Very good. Estou gostando de ver. Se fosse por isso, você já teria. Por exemplo, se a gente fosse alterar essa questão aí, pessoal, um texto com as características, né, os adjetivos à frente do substantivo. Aí tivesse em negrito essas características, vocês saberiam que big é tamanho? Blue é cor? Plastic é material? Então, vocês têm que saber isso, porque não necessariamente vocês vão ter que colocar na ordem certa, mas pode ser que vocês tenham que colocar o nome dessa característica específica, ok? Número 3. Vamos fazer só essa e a gente fecha a aula e eu mando outro link, tá? Porque faltam só 4 minutinhos aqui para fechar. All the girls fell in love with the tanana teacher. Então, aí eu tenho A, B ou C? C. Então, vai começar primeiro
Ó, preste atenção. Lembra que eu falei para vocês que é uma característica geral? Não está nem inclusa nesse tamanho, forma, idade, cor, origem, material, para depois vir o substantivo. Geralmente, a característica geral, como wonderful, beautiful, eles vêm à frente disso. Então, normalmente vem, né, como é handsome. Handsome é bonito, então vai vir primeiro. Handsome, New American. Então, vai ficar a letra A, ok? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim, Pessoal, ó, não é para fazer. É para perguntar. Não, Thaís. Sim, Thaís. Fala de novo, maluca. Só me fala, que eu falo. Ok? Mas é Ok. verdade. Ok. Ok. Então tá, pessoal. Eu vou pegar só o outro link lá. Já mando para vocês, tá bom? Pra gente continuar a aula, porque vai fechar. Eu quero ver todo mundo que tá aqui, ó, na próxima aula, tá bom? Só quero ver.